ontem o presidente Lula afirmou que pediu ao ministro da Justiça, Flávio Dino, o fechamento de quase todos os clubes de tiro, né? Assunto que gerou grandes discussões. Vamos retomar esse assunto e ouvir exatamente o que disse o presidente nesse contexto. Veja, tinha uma confusão, se pode utilizar arma, se pode liberar CAC, se pode liberar... Não, eu acho que nós temos que ter claro o seguinte: por que o cidadão quer uma pistola 9mm? Por que ele quer? O que ele vai fazer com essa arma? Vai fazer coleção? Vai brincar de tiro? Porque, no fundo, esse decreto de liberação de arma que o presidente anterior fez era para agradar o crime organizado. Porque quem consegue comprar é o crime organizado e gente que tem dinheiro. Pobre trabalhador não está conseguindo comprar comida. Eu já disse para o Flávio Dino, nós temos que fechar quase todos, só deixar aberto aqueles que são da Polícia Militar e do Exército, ou da Polícia Civil. É a organização policial que tem que ter lugar para tirar, para treinar tiro. Não é a sociedade brasileira, nós não estamos preparando uma revolução. Bom, essa fala do presidente Lula vem na esteira, inclusive, de um decreto que traz a restrição da circulação de armas e já algumas restrições para clubes de tiro, né? O presidente Lula, que justamente nessa declaração afirmou que o país não vai viver uma revolução, então que tudo isso, esse armamento é desnecessário. A gente quer falar mais sobre esse assunto, então por isso procurou Luciano Lara, que é promotor de justiça criminal e que acompanha as discussões sobre o uso de arma há anos, promotor que nos atende gentilmente agora, 11h03. Olá, promotor, bom dia. Obrigada por estar conosco. Qual que é a sua análise a respeito dessa fala do presidente Lula? Claro que é uma fala que foi trazida ali durante uma live que o presidente tratou de outros assuntos, ele não estava falando só sobre isso, né? Então, inclusive, vieram algumas outras declarações dizendo que não é exatamente isso que o presidente pretende fazer e tal, mas, no geral, como o senhor acompanha esse assunto há muitos anos, qual que é a sua interpretação? Bom dia, Patrícia. É um prazer estar aqui falando com você. É com muita estranheza e com muita espécie que a gente recebe essa informação, no sentido de que há a intenção de fechar quase todos os clubes de tiro no Brasil, uma vez que o artigo 217 da Constituição Federal estabelece que é dever do Estado fomentar a prática esportiva. Os clubes de tiro, eles são os meios utilizados pelos atletas, pelos atiradores, para desenvolver a sua atividade desportiva. Então, quando a gente recebe, na sexta-feira, um novo decreto com altas restrições e um decreto altamente complicado de se entender, eu tive a oportunidade de participar do grupo de trabalho do Ministério da Justiça, a convite da Confederação Brasileira de Tiro Prático e depois a convite do Conselho Nacional do Ministério Público. Participei de 5 reuniões, né? E nada do que veio no decreto estava discutido ou foi tratado no grupo de trabalho. Então, causa muita estranheza esse tipo de informação e exatamente complementa a surpresa que foi o decreto na forma com que publicado na sexta-feira, porque ele mostra um vício formal, né? Um vício de interesse ao se buscar restringir, quando em verdade o Estado, desde o artigo 217, tem que fomentar o esporte. E o tiro esportivo, os CACs, eles praticam atividades altamente regulamentadas, altamente fiscalizadas, de um nível de complexidade, de compromissos e de regulamentações do mais alto possível. Para você ter uma ideia, é dos únicos esportes do mundo que é fiscalizado pelas Forças Armadas. Não se tem conhecimento de outro esporte no mundo que seja fiscalizado pelas Forças Armadas e o tiro no Brasil é.
Promotor, no governo Bolsonaro acompanhamos importantes flexibilizações para o uso de armas e tal, né? E aí a gente separou aqui alguns números que foram, inclusive, obtidos, segundo dados do Exército, pela Lei de Acesso à Informação. Então, olha só, em 2019, o número de clubes de tiro era de 151, né, unidades, 151 unidades em todo o Brasil. E aí, após o governo Bolsonaro, né, durante o governo Bolsonaro, no final do ano passado, esse número chegou a 2.308. É um aumento muito considerável, muito grande, exorbitante, né? Claro que a gente não entra aqui em questões de como eles funcionam, mas há a fiscalização para tudo isso? Há fiscalização para tudo isso. Infelizmente, esse número não é o suficiente para as atividades aqui no Brasil. Nós temos mais de 7 mil municípios no país, né? E grande parte desses clubes que foram abertos, eles se concentram nos grandes centros. E nós ainda não... A gente vai tentar retomar, tá? Caiu ali o sinal com o promotor de justiça Luciano Lara, promotor de justiça que acompanha as discussões há anos, ele que falava que a atividade é muito bem fiscalizada em todo o Brasil. Quer colocar de novo ali, vamos colocar os números novamente para você ter uma noção do aumento, então, da criação de clubes de tiro em 2019, 151, enfim, não dá nem para ver aqui a porcentagem do crescimento. Promotor, de novo com a gente aqui, agora em melhores condições. Bom, o senhor dizia, então, que há fiscalização para tudo isso e que esse número ainda é pequeno para a atividade hoje, para a demanda de atividade no país? Com certeza, Patrícia. Esse número ainda é pequeno, ele se concentra, essa abertura de clubes se concentra nos grandes centros, né? Nós temos todo o rincão do Brasil aí em que havia a possibilidade e há a possibilidade real de crescimento da abertura dos clubes de tiro. Eles estão suspensos, os CRs, os certificados de registro para essas entidades estão suspensas desde o dia 1º de janeiro, né? E há muitos clubes que estavam aguardando para a sua abertura, né? Que é um processo muito longo, chega a demorar 2 anos entre o início de um projeto de abertura de um clube até a final fiscalização do Exército e permissão de utilização. Então, a gente tinha um potencial de crescimento muito grande. O tiro no Brasil nunca é demais lembrar, trouxe a primeira medalha de ouro olímpica, né? Nós tivemos, no mesmo Jogos Olímpicos da Antuérpia, em 1920, as 3 medalhas recebidas pelo Brasil, 2 de prata no sábado e o ouro no domingo do atleta paraense, né? E não só do tiro olímpico vive o Brasil. Nós temos uma infinidade de modalidades de tiro que são disputadas, né? E elas demandam que os clubes de tiro estejam funcionando para que as pessoas tenham acesso às atividades, conheçam as modalidades esportivas e passem a desenvolvê-las. Muito bem. Agora, esse decreto, né, que já foi trabalhado pelo governo, né, que já está em vigor, ele já trouxe algumas restrições para os clubes de tiro, né, sobre o funcionamento 24 horas, há essa restrição agora, e também tem um ponto que é considerado problemático pelo setor, que é a proibição desses clubes a uma distância de 1 quilômetro de estabelecimentos de ensino, né, e que existem unidades funcionando em áreas centrais, muito próximos, então, a escolas, a cursos de idiomas. Como é que isso está sendo tratado? Isso nunca foi discutido, isso não foi mencionado no grupo de trabalho, nas discussões do grupo de trabalho, e não tem o menor fundamento. Primeiro, porque os clubes de tiro são escolas em si mesmas. Eles ensinam a técnica de utilização do equipamento, o manuseio seguro e a segurança na utilização do equipamento, e não custa lembrar que o tiro é o segundo esporte mais seguro do mundo, só perde nesse quesito para a natação. Para você ter uma ideia, o tiro é mais seguro, inclusive, do que o golfe, tá? Muito mais seguro que o futebol, né? A gente teve episódios, vocês fizeram no link aí inicial, uma informação sobre um crime praticado por briga de torcida. Não há na história do tiro no mundo nenhuma briga de torcida e nenhum caso de óbito em briga de torcida no tiro, tá? Então, o tiro é um dos esportes mais seguros, e essa implicação de 1 quilômetro de distância de escolas já traz um contrassenso em si, porque os clubes de tiro são todos escola, ainda que não fundados como escolas,
tá? Eles ensinam a modalidade, ensinam o manuseio seguro, tá? E ensinam o desenvolvimento das atividades esportivas. Então, só por isso já não faria sentido. Se busca com isso ter uma proteção às escolas, não há nenhum caso registrado no Brasil, e eu estudei todos os casos de agressores ativos no Brasil, não há nenhum caso de que alguém tenha saído de um clube de tiro ou que tenha utilizado uma arma de um clube de tiro para um ataque em escolas. Em verdade, quem estuda isso muito bem é os Estados Unidos, né? O Serviço Secreto americano, ele tem um trabalho de compilação dos ataques, né? E os agressores ativos optam lá por crimes em locais abertos. As escolas são o segundo local de ataques nos Estados Unidos. Os dois ataques mais prolíferos que ocorreram no Brasil, um se deu com arma branca e o outro se deu com combustível, não foi com arma de fogo. Tá? Eu sou promotor de justiça há 19 anos no Tribunal do Júri, cuido dos crimes de homicídio, né? Eu tenho mais de 430 plenários realizados e eu nunca fiz um plenário de Tribunal do Júri, um crime de homicídio sendo julgado com uma arma legal tendo sido utilizada, a arma registrada no nome da pessoa. Poderia, Patrícia, você dizer, mas foi uma coincidência, Luciano. E aí eu fiz a pesquisa mais abrangente nos últimos 5 anos no estado de Mato Grosso do Sul. Nenhum crime foi praticado com arma legal nos últimos 5 anos no meu estado. Aí, para não dizer que é coincidência, eu estou ampliando o espectro dessa pesquisa para todos os tribunais de justiça do Brasil. Tá? Essa pesquisa foi escolhida pelo Inovare ano passado, foi uma das selecionadas pelo Prêmio Inovare, pelo espectro de pesquisa que está sendo realizado, né? E isso para mostrar que essa associação que se faz de armas legais e armas dos CACs com crime organizado ou com crime não tem o menor sentido nem fundamento. Patrícia, as armas que nós utilizamos, elas são semiautomáticas. O crime organizado, ele busca armas de funcionamento com poder de fogo, de disparo automático, armas que dão rajada. Essas armas nunca foram acessíveis aos CACs. Casos pontuais de tentativa de desvio de equipamento ou pessoas que se colocam no sistema como CACs para desviar os armamentos, tamanha a fiscalização e tamanha a auditabilidade desses equipamentos faz com que esses casos sejam verificados, e são casos pontuais. Nós temos 890 mil CACs no Brasil. O PF-RECAD, estabelecido pelo governo no começo do ano, no primeiro decreto, né, no 11.366, fez com que 99,65% das armas fossem apresentadas e foram recadastradas. As 6.600 armas que não foram recadastradas têm justificativa. Só que, infelizmente, nem isso nós vamos alcançar, porque, por um equívoco do governo, eles revogaram o PF-RECAD. Esse decreto de sexta-feira revogou os 2 decretos anteriores e acabou com o PF-RECAD, que poderia mostrar que esses ainda 0,35% estariam justificados e não são nada relacionados a crime organizado. Promotor, a gente acaba de ter aqui uma fala de agora há pouco do ministro da Justiça, Flávio Dino, que disse, né, como eu estava falando, né, que na verdade não é bem assim, como o presidente Lula falou ontem em live, que a ideia do governo não é acabar com os clubes de tiro que cumprem a lei, e sim aqueles que estão fora da lei e cumprem atividades ilegais e que quer regulamentar e fiscalizar. A gente vai colocar aqui a fala do ministro Flávio Dino, a fala mais recente sobre o assunto. Ótimo. Cresceram, Karine, nos últimos anos sem nenhuma regulamentação. Então você tem clubes de tiro sérios, clubes de tiro que de fato se dedicam à atividade esportiva. Infelizmente, na ausência de fiscalização, por trás de atividades legais, se implantaram atividades ilegais, criminosas, desviando armas, vendendo armas para quem? Para as quadrilhas. Nós estamos aqui desde o início falando de quê? De organização criminosa, de facção. E onde essas facções conseguem as suas armas? Elas vão na loja e compram? Não. Tem o contrabando, claro, nas fronteiras, nos portos, que é uma área que nós estamos atuando, mas também tem esse desvio de gente que diz que compra arma porque é caçador e, na verdade, aluga arma para facção. Toda semana sai notícia disso. Nós aprendemos, a Polícia Federal aprendeu no Rio de Janeiro, numa só cidade, mais de 1.000 armas que iriam para onde? Para o crime organizado. Então, nós estamos preocupados com essa situação dos clubes de tiro que não cumprem a lei. Então, a diretriz do presidente vai ser cumprida com o novo decreto que ele editou. Tem muita gente reclamando. Eu lamento.
porque são pessoas que fazem um discurso falso de defesa da liberdade. Existe liberdade de matar? Existe liberdade para cometer crime? Existe liberdade para fraudar, para desviar arma para quadrilha? Não. Que liberdade é essa? Então o presidente tem alertado isso para separar o joio do trigo. Então quem é colecionador de verdade, ok. Caçador, atirador, esportivo, muito bem. É uma atividade legítima. Agora o presidente deu essa diretriz e nós vamos cumprir para intensificar a fiscalização nos clubes de tiro, e aqueles que não cumprem a lei, obviamente, serão fechados. Quer dizer, promotor, segundo o ministro, o governo identificou o desvio de armas através de algumas atividades irregulares, né? Isso é curioso de ser colocado dessa forma. Esse caso do Rio de Janeiro que foi colocado, houve o fechamento de uma loja por CR, problemas no certificado de registro da loja e apreensão de todo o estoque dessa loja. Dizer que essas 1.000 armas estariam sendo desviadas por crime organizado me parece um pouco antecipado quanto à apuração, porque em verdade era só uma falha documental de funcionamento do estabelecimento. Né? Que dizer também que todas as semanas tem casos de CAC envolvidos em crime. No ano de 2021 foram 110 crimes praticados, e esses crimes envolviam violência doméstica, porte ilegal de arma de fogo e nada de desvio para crime organizado. Em 2022 se utilizou que houve um aumento de 100%. Realmente, de 110 casos nós passamos para 212 casos. No universo de 900 mil pessoas e 960 mil armas, termos 200 crimes praticados, nós podemos considerar que a expectativa era que nenhum crime fosse praticado, mas 220 casos em 900 mil pessoas, chega a ser estatisticamente desprezível. Né? Nós precisamos verificar que crimes violentos não são praticados com armas legais, e nós precisamos entender que as armas dos atiradores, caçadores e colecionadores não servem para o crime organizado, que não tem nenhum interesse nas nossas armas. Os casos pontuais, repito, Patrícia, que são verificados, eles os são verificados porque não é que não haja fiscalização e que não houvesse fiscalização no governo anterior. A fiscalização é sempre muito rígida e de muita burocracia envolvida. Não faz sentido uma outra TV noticiou nesse domingo que um cidadão entrou no sistema para comprar um fuzil e vender para o crime organizado. Não faz sentido eu dar o meu nome pessoal, nome próprio, e utilizar essa arma no crime organizado, porque ela vai ser rastreada para mim como ele foi identificado e está sendo processado. Não faz sentido pensar que essa via é via de alimentação do crime organizado, porque o crime organizado tem muita facilidade, inclusive pela metade do preço que esse cidadão noticiou que vendeu o seu equipamento, eles adquirem no mercado negro e de forma muito mais tranquila do que passar por essa burocracia toda. Nós atiradores, chegamos a passar 13 meses, eu não estou falando de exemplo, estou dando o meu caso. Eu estou aguardando há 13 meses uma autorização de compra, Patrícia. A formalidade e a burocracia por que nós passamos, dizer que tudo isso é falta de fiscalização, me parece um equívoco e desconhecimento da matéria. Nós somos altamente fiscalizados, a burocracia envolvida é tremenda, e o que houve, na verdade, foi uma edição de um decreto na forma diferente do que veio sendo discutido no grupo de trabalho e de forma inaplicável. Muitos dos procedimentos que foram estabelecidos pelo novo decreto são inexequíveis. Nós temos que aguardar agora a regulamentação pelo Exército e pela Polícia Federal para verificarmos como isso vai ser implementado efetivamente. Mas essa fala já desconstituída pelo ministro da Justiça agora, no sentido de que não querem fechar os clubes, né? Na verdade querem fechar os clubes que funcionem regularmente, isso é aplaudido por toda a comunidade. Nós não queremos ninguém no nosso meio que esteja à margem da lei, que esteja descumprindo a legislação, porque nós somos cumpridores da lei e mostramos isso no PF-RECAD. 99,65% das armas foram recadastradas. Muito bem. Promotor, muito obrigada pelas explicações, pela entrevista aqui ao vivo no nosso Manhã Band News. A gente, óbvio, vai acompanhar esse assunto. O decreto já está valendo, mas, inclusive, parlamentares da oposição, na volta do recesso, prometem se derrubar esse decreto do presidente Lula. Obrigada, promotor. Até uma próxima oportunidade. Bom trabalho. Muito obrigado. Fico à disposição. Foi um prazer.